Desde que foi criado, o Disque 100 recebe em média aí 50 denúncias por dia, relatando crimes sexuais cometidos contra crianças e também contra adolescentes em todo o país, viu? O número pode ser ainda maior, porque muitas pessoas têm medo, vítimas e testemunhas, de denunciar, de registrar essa denúncia. E agora a situação fica complicada por isso, porque é preciso ter essas estatísticas também. Vamos acompanhar a reportagem. Infâncias perdidas, experiências avassaladoras vividas por quem só deveria pensar em brincar e estudar. No Brasil, a cada 11 minutos, uma criança é vítima de estupro. E o pior de tudo é que o malfeitor pode estar mais próximo do que se imagina. Frequentava a minha casa praticamente todos os dias, foi criado junto com a minha mãe e meu pai, era como se fosse da família mesmo. São pessoas muito próximas, pessoas queridas pelas vítimas, e daí porque o trauma ainda é maior, é redobrado, é potencializado, porque são padrastos, são primos, são tios, avós, às vezes pais, às vezes um vizinho próximo, pessoas de confiança da família que se aproximam e têm acesso a essas crianças. Vítima de abuso desde os 9 anos, somente agora, aos 29, é que Tamires tem coragem de falar abertamente sobre o terror que viveu. Exatamente na transição entre a infância e a adolescência. Foi no principal momento de descobertas da vida que ela descobriu que não podia confiar em todo mundo. E a pessoa me ameaçou, dizendo que se eu falasse para alguém, ninguém ia acreditar em mim, que poderia acontecer algo pior para minha família. E eu, imatura na época, acreditei nas ameaças e não falei nada. E quando eu voltei, essa pessoa pegou, me buscou na porta da minha casa, me levou para passear porque era meu aniversário, me deu esse grande presente de aniversário, ironicamente, e me trouxe para casa e eu fui direto para o meu quarto. E a minha mãe e meu pai não perceberam nada, E eu guardei aquilo para mim, chorava escondido, e não falei nada para ninguém. O caso dela só veio à tona quando os resultados do estupro sofrido aos 13 anos começaram a interferir na saúde física e psicológica. E a minha mãe procurou o médico. Quando eu fui até o médico, que daí foi feito exames, a médica pegou e me questionou que aquele problema que eu tinha só poderia ter quem já teve relação sexual. E ali, naquele momento, eu me senti acuada, mas ao mesmo tempo foi um alívio. Porque dali pra frente, eu falei tudo, daí já acionaram o conselho tutelar e dali da frente da médica que foram que entraram com o processo, De acordo com o delegado responsável pela Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, casos como o de Tamires, que somente depois de anos consegue falar sobre os abusos e até denunciar crimes ocorridos antigamente, têm sido cada vez mais frequentes. Ao longo de nossa carreira, nós não percebíamos isso com tanta evidência. Ultimamente tem acontecido bastante, porque ela está vivendo com aquele monstro, com aquele trauma do abuso que sofrido em anos anteriores. Tem havido bastante denúncias nesse sentido. Em não estando prescrito o crime, que há um prazo de prescrição para os crimes, não estando prescrito, a Polícia Civil abre um inquérito, a DPCAM abre um inquérito policial, submete essa vítima a um atendimento psicológico e busca essa prova e, por consequência, a responsabilização do autor. E logo após fazer a denúncia ou em uma situação de flagrante, a vítima é submetida ao primeiro acompanhamento, ainda na delegacia, que em Chapecó é feito por uma psicóloga policial. Nós priorizamos o atendimento de saúde inicialmente, Então, a partir do registro do boletim de ocorrência, são dados esses encaminhamentos, se for necessário, essa orientação para que procure o serviço de saúde, para tomar as medidas ali necessárias, E, em seguida, o atendimento é realizado no momento do BO ou logo em seguida. Em geral, a gente já, se não for atendido no momento, já sai com a data do agendamento para os próximos dias. Só em 2019, a DPCAM já realizou mais de 250 avaliações psicológicas, principalmente de crianças e adolescentes abusados sexualmente. Um número expressivo que revela uma outra realidade. As pessoas, tanto quem sofre quanto quem sabe do abuso, estão denunciando mais, facilitando assim para colocar o abusador
atrás das grades. O resultado das denúncias é que dos 117 registros de estupro ocorridos nesse ano em todos os 23 municípios de abrangência da DPCAM de Chapecó, 36 pessoas já foram presas. E quando isso acontece, parte do problema já foi resolvido. A outra tem a ver com o acompanhamento psicológico oferecido à vítima para que ela consiga se livrar de uma culpa que não lhe pertence. O atendimento na delegacia, ele visa promover uma escuta dessa criança e do adolescente, enfim, da vítima, sobre os fatos, sobre um crime, né? E a partir da análise desses dados, a gente avalia a necessidade de encaminhamentos, de forma geral, como para a saúde, como eu já falei, e atendimento psicológico, social, né? Então, nós temos uma parceria com o CREAS, aqui do município. Em Chapecó, nós temos 2 CREAS, então, dependendo da área que a pessoa reside, ele é encaminhado para esses serviços. É nos centros de referência especializada em assistência social, onde a vítima começa a resgatar a autoestima e, aos poucos, retomar a vida normal, mesmo no caso de crianças vítimas de abuso. Acolher, orientar as famílias, as crianças e os adolescentes vítimas de violência. São vários profissionais que atendem as famílias. Então, é composta por assistente social, psicólogo, assessor jurídico, pedagogo, monitor social e uma coordenação. Para os especialistas, é importante que os pais ou responsáveis fiquem atentos a alguns sinais que podem indicar uma situação de abuso. Vergonha, a culpa, o medo, a tristeza, a raiva, a irritabilidade. Já enquanto alterações comportamentais, nós temos fuga de casa, o início do uso de substâncias psicoativas, alterações no sono, na alimentação, comportamentos autodestrutivos, isolamento social. Já enquanto alterações cognitivas, a criança passa a apresentar baixa atenção e concentração, baixo rendimento nas atividades escolares, déficit de atenção. Isso é comum em crianças que estão passando por uma situação de violência. Para Tamires, que hoje tem uma filha com a mesma idade de quando ela começou a ser abusada, o diálogo e a confiança mútua de pais e filhos ainda é a maior arma contra um dos crimes mais covardes que se possa imaginar. Por ter passado por isso na minha infância, né? Então, assim, e como mãe, né? Observem seus filhos, atitudes diferentes, não confie em ninguém, porque isso aconteceu com uma pessoa, tipo, que frequentava a minha casa, sabe? E, tipo assim, a gente passar para os filhos amor e confiança, e não repreensão, medo, sabe? Que eu vou ser sincera, na época, assim, eu tinha medo da minha mãe e não tinha confiança nela para me abrir. Hoje em dia, tipo assim, graças a Deus, superei, perdoei tudo, bola pra frente, vida que segue. Parabéns a Tamires por ter coragem de vir aqui falar sobre esse assunto que é tão delicado, é tão revoltante, mas é preciso você saber que existem pessoas como a Tamires que passam por situações como essa. Os dados da reportagem mostraram ali a cada 11 minutos uma criança estuprada no nosso país, gente. Então é importante você prestar muita atenção nos detalhes, na relação do seu filho. Às vezes são pessoas muito próximas, como foi no caso dela, até um parente seu. E às vezes você fica com medo de denunciar, descobre o caso e diz, mas é meu parente, ele pediu desculpa, eu não vou falar. Mas você, não denunciando essa pessoa, está deixando ela livre para continuar fazendo novas vítimas. Então, é preciso sim denunciar e é preciso estar atento ao seu filho, aos cuidados, à relação dele. Quando ele sai com essa pessoa muito próxima aí, como que ele volta? Ele volta meio quieto, quer ficar no cantinho dele, lá no quarto dele, você tem que conversar. É um assunto delicado, mas tem que informar, olha, não deixa ninguém tocar em você, não deixa ninguém te olhar quando você vai no banheiro, tanto para a menina quanto para menino. Tem que dar essa orientação para evitar casos como esse que realmente são revoltantes, né?